Olá! Agora na nossa quarta aula, vamos falar os principais métodos e técnicas da metodologia científica. E o que é método? Ela é um conjunto de etapas ordenadamente dispostas a serem executadas para se alcançar determinado fim. Vivemos cercados de métodos. Qualquer pessoa vive diretamente cercada por momentos, ainda que não perceba, desde as atividades domésticas de limpar uma casa, lavar um prato e até fazer um bolo. Calçar os sapatos é um método. Primeiro as meias, depois os sapatos. Ordem errada não alcança o resultado. Se a gente calçar primeiro os sapatos sem a meia, a gente vai ter que retirar. E como resolver? Voltar ao início e fazer novamente. Como consequência, gastamos apenas tempo e energia. Seguir o método é alcançar o resultado, poupar tempo e energia. Método científico. Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos. Conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo. Conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista, segundo Marconi e Lakatos. Consiste na realização de processos específicos para adquirir os conhecimentos. Regras e passos bem definidos, logo, resultados confiáveis. Não é dogmático, nem imutável. É essencial para o avanço das ciências. E nós temos dois tipos de método, indutivo e dedutivo. Indutivo parte da enumeração da experiência ou casos particulares para chegar a conclusões de ordem universal. Particular para chegar no geral. Usa o experimental, mais utilizado nas ciências factuais. E dedutivo? Descobre uma verdade a partir de outras verdades já conhecidas, ou seja, vai do geral para o particular. Baseia-se teórico, mais utilizado nas ciências formais, matemática, lógica. O método indutivo é baseado em duas leis observadas na natureza. Particular por geral. Nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem o mesmo efeito. E o que é verdade de muitas partes de um sujeito suficientemente enumeradas de um sujeito é verdade para todo esse sujeito universal. Particular para o geral, o zinco conduz energia, cobre conduz energia, cobalto conduz energia. Todos eles são metais. Todos os metais conduzem energia. Observação dos fenômenos, onde tem de observar e analisar os fatos, descobrir causas. E aí nós temos etapas da indução. Descoberta da relação entre eles, comparar os fatos ou fenômenos, onde aproximá-los existe relação. Indução de hipótese a partir das análises das relações encontradas. Verificação da veracidade, experimentação. Confirmação ou não das hipóteses. E a generalização dos resultados, que é generalizar para os fatos e fenômenos iguais, ou seja, conclusões e leis. Método indutivo. O corvo é preto, o urubu é preto, todos eles são pretos. Todo urubu é um corvo, ou todo corvo é um urubu. A amostra ela tende a ser insuficiente, pequeno número, e logo proporciona dados insuficientes. Quando temos uma amostra tendenciosa, não representa a maioria da população ou as características predominantes de um ambiente. Fiquem ligados no tamanho da sua amostra. Pesquisa de interação de voto para a presidência do Brasil. Não se pode fazer uma generalização levando em conta apenas a resposta de uma pessoa em cada estado. A resposta da população de apenas um estado. Temos que levar o todo. Como eu falei, dedutivo. Geral por particular. Ponto de partida é a teoria. Ela consiste justamente em deduzir a partir de um princípio para chegar numa suposição. A validação é experimental. Todo mamífero tem coração. Todo cão é mamífero. Todos os cães têm coração. Temos o método hipotético dedutivo, sustentada por Porp em 93, onde todos os pontos com os métodos dedutivo e indutivo. Por adotar um procedimento racional que tramita do geral para o individual,
verifica-se a presença da dedução. No entanto, tem o procedimento experimental como condição fundante, sendo os experimentos obtidos indutivamente. Ao invés de utilizar uma teoria geral de base, o pesquisador formula hipóteses que serão consideradas seu ponto de partida, dedução. Essas hipóteses serão confirmadas ou não mediante pesquisa indutiva. É praticamente expor sua hipótese socialmente, sem receio de esconder e com disposição de receber críticas e rejeições. Método dialético. Aqui não se deve confundir com o dialético de Engel, tese, antitese, síntese, pois este é um processo de pensar o objeto. Referido método que foi elaborado por Marx como forma de analisar o objeto sob o aspecto material, transformado e transportado para a mente. A proposta é analisar o objeto como um movimento da história. A dialética está onipresente na realidade, no mundo, como forma de articulação das partes de um todo e como processo de desenvolvimento dessas partes. Deve ser feita uma análise concreta dos aspectos essenciais do objeto, como forma, conteúdo, fundamento, realidade, constituição, história e revolução. Não esqueçam de consultar o material didático na página e, como recomendação de leitura e discussão, o método indutivo e também Arquimedes, um ponto de apoio para o método científico. Até a próxima aula.